Olá pessoal, boa tarde, amigos do YouTube, colegas apicultores, pessoal que acompanha o meu canal Promovídeos 2009, meu nome é Emílio, retornei à atividade apícola em abril do ano passado e tenho praticado diversas experiências, tenho procurado montar as minhas próprias caixas, o meu material, e tenho me equipado com ferramentas mínimas necessárias, enfim, e tenho observado, tenho acompanhado no mínimo aí uns 50 canais de colegas apicultores, e onde vejo que cada um tem o seu jeito de lidar, de fazer as coisas, de praticar apicultura dentro das suas possibilidades, alguns com mais recursos, outros com menos. E hoje eu gostaria de compartilhar um assunto que é especificamente sobre caixilhos, né? Caixilhos tanto da caixa minha como da melgueira. Eu mesmo tenho praticado diversas coisas nesse sentido e estou chegando a algumas conclusões do que eu pretendo fazer daqui para frente. E ao longo do ano passado até agora, eu tenho, na prática, percebido algumas coisas que eu gostaria de compartilhar, porque são observações que podem ser bem interessantes, principalmente a quem está iniciando na apicultura. Então, pessoal, eu vou partir para o vídeo especificamente e espero que vocês me acompanhem e depois deixem os comentários no chat do vídeo, né? E o que vocês acham, o que cada um tem a observar sobre isso, beleza? Até! Bom pessoal, eu estou dentro aqui da minha casa de lida, né? Alguns chamariam de casa do mel, né? Na verdade aqui eu tenho ferramentas, tenho materiais, tenho caixas, caixilhos, centrífugas, tenho inclusive uma centrífuga antiga, quase centenária, que eu adaptei e continuo usando, que antigamente era por correia, como vocês estão vendo. Aqui tinha mais uma manivela, até eu deixei ela em algum lugar. Ah, tá aqui. Ó, aqui, né, tinha essa manivela aqui, e isso foi montado, essa centrífuga na verdade foi montada por um pessoal antigo, né, sei lá, deve fazer bem mais de 50 anos. Eu adaptei aqui uma engrenagem de bicicleta aqui e tal, e continua funcionando muito bem. Essa, no caso, seria uma centrífuga transversal, né? Eu não sei como se chamaria, porque a radial, acho que é isso, né? A radial seria esse modelo novo que eu comprei agora aqui, em que os caixilhos são colocados no sentido de fora para o centro, e esses aqui são colocados nas laterais. Mas com cuidado e com arame nos caixilhos a gente consegue centrifugar com um certo cuidado, funciona bem igual, né? Aí tem aí mais alguma coisa de materiais. Aqui eu tenho caixilhos, né? Esses caixilhos aqui, que era o que eu mais usei no começo, aqui, o mais tradicional, que eu vou falar em seguida, né? Algumas caixas. Aqui é uma caixa já com caixilho com separador automático, e aqui ainda uma outra caixa que usava um outro sistema só de ripas. Também tem alguma coisa aqui já uma pilha aqui sobre caixas com potes de vidro, né? Isso aqui eu também gostaria de falar para vocês, uma experiência sobre essa questão das abelhas fazerem o favo direto no vidro, né? Também teria algumas observações a fazer. Também outros materiais, tela de escape invertido, enfim, ferramentas, etc. Mas vamos falar diretamente aqui o que eu me proponho hoje, no caso, para o vídeo não se tornar tão longo, tá? Aqui eu não cheguei a mostrar, vou mostrar agora também.
Isso aqui também é uma prensa de concreto, gesso, sei lá o que foi utilizado aqui. Uma prensa de lâminas de cera alveolada, muito antiga também, eu chamaria ela de centenária, inclusive chegou a rachar um pouco aí, já colei ela e tal, continuo tentando usar ela, e ainda, embora desgastada, ainda dá para usar e fazer alguma coisa com ela, né? Tem aí um esquema para a gente derramar cera aqui e tem que untar ela, os dois lados ali no caso, para não grudar a lâmina quando ela esfria e até que dá certo também, né? Aí eu preparo uma cera aqui, como eu tenho nessa panela aqui, a gente derrete uma cera e derrama ali e faz as lâminas, né? Bom, embora pro o que interessa, que nesse caso eu estaria falando de caixilhos. Bom, no começo, o meu padrão, na verdade, é Schenck, não exato, porque anos atrás, quando eu já trabalhava com apicultura, eu usava, eu montei caixas que, em função de aproveitamento de madeira, deu uma diferença, mas basicamente é o padrão. E como tinha sobrado bastante caixilhos de melgueira e inclusive algumas caixas, eu continuei praticando para não mudar esse padrão que eu já vinha adotando, né? Então eu acabei seguindo com ele, até porque não é problema, eu faço esse material eu mesmo, né? Então, e também tenho centrífuga que dá certo, não tenho intercâmbio com outros apicultores, com caixas, melgueiras e tal, então, como é um material especificamente do meu uso, não tem problema também que ele não seja exato, no caso, em relação aos padrões praticados na apicultura, né? Bom, esse caixilho aqui, esse primeiro, que está um pouco escuro aqui, eu acho que eu vou levantar ele, é o caixilho que eu tenho praticado, tentar mostrar na claridade, que tem, no caso, eu passo 2 arames, tem gente que passa 4 ou mais, né? E eu teria o seguinte comentário sobre ele. Esse caixilho é o que eu mais tenho praticado. Eu uso as ripas de 2,5 centímetros de largura. Aí vem o seguinte detalhe que eu observei. Realmente ele é um caixilho que pode ser praticado. O fato dele ser um caixilho inteiro e não só ripa superior, então ele facilita a vistoria dos favos nas colmeias, né? E o lado bom dele também é que, uma vez passando arames, ele facilita muito os resgates, quando a gente precisa prender os favos e quando esses não dão o tamanho do caixilho. Quando eles são grandes, do tamanho que dá para recortar e encaixar perfeitamente no caixilho, daí até mesmo o arame não é tão importante, como esse segundo aqui, né? Ou mesmo quando a gente coloca caixas de espera, aí também não tem problema nenhum, porque a abelha prende o favo nos 4 lados, né? Então ele fica firme e não tem problema nenhum. Vocês sabem, a apicultura dá despesas, né? A gente precisa investir bastante e é uma contínua necessidade de ter gastos, né? De se equipar, de se atualizar e também dá muito trabalho. Se a gente quer fazer um trabalho, se a gente quer ter bons resultados e praticar uma apicultura bem racional, bem caprichada, na verdade a gente tem que se dedicar muito. Todo mundo já sabe disso, provavelmente, né? Então, o que acontece? Até por ganho de tempo, depois de praticar esse primeiro caixilho, uma boa parte eu coloquei arame, eu parti para esse segundo e comecei a não colocar mais arame, até porque os meus resgates de abelhas que as pessoas me chamam para pegar, ou para tirar de algum lugar impróprio, que elas não podem permanecer, esses casos já são bem poucos, tá? Eu, inclusive, já não faço mais tanta questão, porque eu estou partindo bastante para os enxames de espera, de caixa isca, né? Porque
resgatar enxames dá muito trabalho e às vezes a gente até não é bem sucedido e às vezes também em lugares complicados, muitas vezes ou algumas vezes a gente não consegue pegar a rainha, então enfim, é um processo bem delicado e complicado muitas vezes, então é mais simples pegar os enxames da natureza que escolhem as caixas para fazer sua moradia, né? Bom, depois de simplificar o processo, de não só deixar de colocar arames, eu também fazer o caixilho, no caso, sem arame, eu parti para um outro sistema, principalmente nas caixas de espera, que é esse sistema de ripas. Somente as ripas superiores, onde eu colo lâminas, né, para deixar de caixas de espera, caixa isca para pegar enxames da natureza, né? Só que esse é um detalhe que eu queria comentar que eu acho interessante. A gente usa só ripas, aí eu me defrontei, então por experiência própria, a questão do transporte das colmeias, principalmente nas capturas em locais estratégicos e também quando resgatado algum enxame solicitado por pessoas, né? Aí, para não acontecer de que essas ripinhas se deslocassem e causasse problema de distanciamento e bater um favo no outro, enfim, para esse processo não ser muito problemático, porque daí teria que abrir de novo a caixa, examinar, recolocar as ripas, e tudo perda de tempo e um tanto complicado. Esse seria um dos fatores onde eu, inclusive, em algum momento achei interessante grampear essas ripas ali, daí ele não se desloca, mas isso não é tudo. Eu considero hoje que esse negócio de ganhar tempo e não fazer o caixilho integral, o caixilho completo, ele mais adiante ele dá confusão, dá problema. Você vai, por exemplo, examinar, revisar uma caixa, daí você quer tirar os caixilhos para ver a postura da rainha, para ver o trabalho da abelha. A abelha costuma soldar os favos na lateral da caixa, quando não tem caixilho, né? Então a gente tem que cuidar muito para não arrebentar o favo, e muitas vezes, mesmo cuidando, quando se tira o favo, ele pesa muito, ele acaba soltando, quebrando da ripa, qualquer balançada no transporte, ou qualquer movimento, você deita o favo, você inclina ele, ou geralmente a abelha coloca mel na parte superior ali do favo, né, pertinho da ripa, e aí o favo tende a quebrar ali, né? Isso já me aconteceu diversas vezes, então acabei desgostando desse processo simplificado, né? Por que não funcionam? Porque tanto a ripa como o caixilho feito sem aquele distanciador automático, que é o regulador da distância lá, que a gente faz através de uma fresa, ó, a gente tem que estar ajeitando em todas as situações, em cada mexida, em cada transporte, a gente tem que estar fazendo esse trabalho aqui, ó, manualmente, e ainda não é bem exato, então a gente vai mais a olho aqui, tipo como eu estou fazendo aqui, né? Aí chega lá no final, você viu que não deu o distanciamento certo, aí você tem que voltar, revisar, e até que chega na distância, que seria a distância do espaço abelha adequado, né? Então isso aqui, ó, é só dar uma balançada, mexe tudo, né? Então eu já tenho aí umas 35 colmeias com esse padrão, alguns com caixilho, com arame, outros caixilhos sem arame, e muitas colmeias também só com a ripa. E já deu charque, no caso, esses dias fui revisar algumas colmeias lá, tinha favo caído dentro da caixa, às vezes até o calor exagerado também, embora a gente cuide para não deixar as colmeias diretamente no sol, né? Mas mesmo assim, às vezes o favo pesa muito, ele quebra, ou quebra no transporte, ou quebra quando você tira para examinar, ou quando você inclina. Então, gente, não é que não dá, cada um faz como achar melhor, e se não quiser investir, não quiser gastar muito, às vezes até porque não tem condições também,
aí eu não tenho nada a comentar sobre isso. Cada um tem a liberdade, né? Mas realmente é o que eu estou constatando, né? E às vezes a diferença entre fazer digamos assim, o mal feito e o bem feito é tão pequena que não vale a pena ficar simplificando para depois se estressar, né? Então, examinando, eu pedi para um amigo me trazer uma caixa Langstroth, né, até porque eu queria fazer uma experiência, talvez partir para o padrão Langstroth, né, enfim, mas eu peguei, por exemplo, o padrão Langstroth e examinei os caixilhos e cheguei a uma conclusão que eu pretendo praticar de agora em diante, justo pelo que eu falei de que vale a pena a gente se dedicar um pouco mais, dar um pouco mais de trabalho, mas se a gente tem as máquinas, os equipamentos adequados, vale a pena, eu recomendaria inclusive a todos os apicultores que tenham esse cuidado, que partam diretamente para um padrão que realmente funciona, né? Então, aqui eu vou mostrar que eu tenho 3 ripas, onde eu consegui já fazer uma experiência agora com caixilhos novos, e que praticando esse escariamento aí, esse fresamento aí das ripas, né, a gente consegue montar caixilhos com o distanciamento automático do espaço, desculpe, o distanciamento automático do espaço abelha, né. Então, o que eu estou falando é isso. Aqui, como vocês podem ver, dá para até perceber aqui, ó, aparece aqui, eu não estou fazendo esses caixilhos novos agora com encaixe, também nem há necessidade. Tem gente que até faz essa ripa encaixar, que essas duas laterais da ripa vertical aqui, elas sobem um pouco mais aqui, é feito um encaixe dessa ripa aqui, mas eu não vejo necessidade. Eu já montei umas 3 caixas agora desse caixilho aqui, olha, vou tirar aqui para tentar mostrar melhor, e olha que maravilha, eu acho que se torna bem interessante. Vocês podem ver que ele cai automaticamente no lugar certo lá, né? E o distanciamento aqui, ele vai dar tipo assim, no máximo 1 centímetro, né? Para isso, essas ripas aqui tem que ser 3,5 centímetros, escariadas meio centímetro de escariamento em cada lateral da ripa, no caso, vai formar o conjunto de 1 centímetro aqui, meio centímetro aqui, encostando no outro lado, que também tem meio centímetro, e lá embaixo também escavado meio centímetro em cada lateral da ripa numa fresa. Aí fica ótimo. Alguém comentou que não recomenda muito esse padrão, porque quando você tira o caixilho, até a pessoa de algum canal aí comentou que matou a rainha. Mas eu andei analisando isso e eu acredito que seja só uma questão de cuidado, porque toda a lida com abelhas, né, ela requer delicadeza, cuidado, atenção. Então, se você puxar esse caixilho com cuidado e puxar ele reto, não tem por que acontecer isso, né? Eu, pelo menos, estou chegando à conclusão de que se tem alguma desvantagem isso aqui, ela talvez seja tão pequena, considerando todas as vantagens desse sistema, né? Então, eu já decidi que eu vou praticar isso aí. Como eu estava mostrando lá na caixa, essas ripas aqui, passadas na fresa, então elas aqui têm 3,5 centímetros. Eu até esses dias fiz uma e me descuidei um pouco, deu 3,7, aí o resultado, o que aconteceu? Ela aumentou um pouco a distância e o espaço abelha ficou com 1,2 ou até um pouco mais. Não é recomendado, realmente não pode passar de 3,5 centímetros, desde que se considere que 2,5 centímetros, no caso, que também é a largura da ripa superior, horizontal, lá em cima, né, onde é preso o favo, eu tenho feito de 2,5, parece que muita gente faz de 2,5,
que já tem que já suporta bem um favo e um espaçamento adequado, ou seja, o espaçamento fazendo de 3,5 e a ripa de 2,5, ele já fica um distanciamento máximo muito bom. Não convém fazer maior, pelo menos é o que eu tenho constatado, sob pena da abelha acabar fazendo favos intermediários, né, que às vezes acontece quando a gente se descuida um pouco e de alguma forma, às vezes, a gente dá um distanciamento um pouco maior entre um caixilho e outro e a gente já vê na prática que a abelha acabou puxando mais um favo no meio, né? Então é importante que não se exagere no espaço abelha, no máximo 1 centímetro, se recomenda inclusive menos. Não há necessidade de chegar a, tipo assim, poderia ser 0,9, 0,8, que já daria. Um pouquinho de tolerância a mais, sem problema, mas não pode exagerar, né? Então, senão começa a dar problema. Então, usando a ripinha de favo, a ripinha superior, no caso que é essa aqui, né? Essa ou a ripinha aqui do caixilho, parte de cima, essa eu estou praticando 2,5 centímetros. Aqui vou mostrar um pouco as minhas ferramentas, algumas coisas básicas que eu considero importantes para a gente trabalhar na apicultura, uma pequena marcenaria, né? Que cada um ajeita do seu jeito, ou de acordo com a necessidade, ou ainda de acordo com as possibilidades. Eu montei uma serra circular, que é muito útil, que eu fiz com uma serra portátil, aqui não sei se dá para ver, deixa eu ver se consigo mostrar. Tá um pouco difícil mostrar, mas é aquela serra portátil que a gente compra, serra de mão, aquela, né? E eu coloquei ela por baixo da chapa aqui de forma invertida. Então, uma serra vide aqui que eu consigo cortar até 4 centímetros de altura, né? Aqui também montei esse guia aí, como vocês estão vendo, para regular a largura das ripas ou das tábuas. E montei também uma mesa móvel que é para poder cortar em esquadro aqui, né? Às vezes você tem, inclusive a ponta das tábuas, né, para fazer o começo do esquadro, as próprias tábuas de montagem das caixas. Quanto mais a gente cortar e fizer os materiais em ângulo de 90 graus exatos, ou seja, dentro do esquadro, melhor a gente vai conseguir trabalhar e nada vai ficar torto, vai ficar tudo muito prático. Inclusive, isso é um detalhe muito importante na montagem, na confecção dos caixilhos, e ao pregar os caixilhos, esses quadros se torna fundamental. Mas o que eu queria mostrar mesmo é essa recente aquisição. Comprei há poucos dias essa tupia fresadora, né? Achei interessante, porque eu até vi gente mostrando no YouTube, tem como montar uma tupia manual a partir de um motor e tal. Inclusive quero mandar um abraço lá para o canal do Mel Prates. Ele é um professor Pardal, eu vi que ele mostra e monta diversas coisas. Ele tem montado diversas máquinas para ele e também mostrando como se faz para conseguir algumas máquinas, alguns equipamentos de uma forma mais artesanal ou com poucos recursos, né, para não onerar tanto. Mas eu pesquisei na internet e achei essa maquininha aqui, que na verdade é um conjunto, é a tupia Makita portátil, né, que é essa máquina aqui de baixo, dá para ver que ela vem separada, né, ela vem inclusive com uma mesinha aí, né, mesinha não, uma plataformazinha, né, para conduzir ela na mão, no caso. Mas para o que eu precisava mesmo é que essa tupia fosse de mesa, porque essas ripas não teria como prender elas para usar uma tupia de mão, de cima para baixo, no caso, né? Então, o que acontece? Eu comprei esse conjunto que eu consegui achar no Mercado Livre e gostei demais aqui. É só uma questão de prender
prender ali a tupia manual, portátil. Por baixo da mesa ela vem com o material tudo para prender, essa mesinha vem junto, pronta já, tem alguns guias, algumas coisas, e também vem algumas fresas, né? Aqui no caso, essa fresa aqui, ela, na verdade, ela tem um diâmetro não muito alto, aliás, não muito largo, e na altura ela também deixa a desejar um pouco, então eu até já estou providenciando uma lâmina, uma fresa de 2 centímetros, tanto de diâmetro como de altura de corte, né? Porque essas ripas aqui nessa fresa eu não consigo fresar mais do que 1,2 centímetros, né? E a ripa lateral pode acontecer de a gente querer usar, por exemplo, né? Usar uma ripa mais grossa, de repente de 1,5 ou 2 centímetros, né? E aí aqui precisa uma fresa um pouco maior, uma fresa, mas está funcionando legal. Então aqui a gente conduz, né? Para ficar esse fresado aqui, né? A gente conduz essa ripa aqui, tentar mostrar, embora segurando aqui o celular, um pouco difícil, mas aqui a gente passa essa ripa daqui para lá, ó, ela vai escariando lá, né, vai tirando. Quando você chega na altura que você quer deixar a ripa na largura original, que é o distanciamento automático, você simplesmente afasta ela aqui, tira fora, ela já cai fora do corte, né? Bom, amigos, para finalizar, o que eu ainda poderia acrescentar nesse vídeo, embora eu não queria que ele ficasse muito longo, mas eu acredito que tudo que a gente está colocando aqui é na intenção de contribuir, compartilhar, né? Então, eu ainda poderia falar aqui sobre a madeira que eu utilizo. Todas as minhas caixas são de kiri japonês, ou simplesmente kiri, inclusive as ripas e tudo. É uma madeira super leve, não racha, é muito bom de trabalhar. E outra coisa que eu tenho praticado também é um alvado de 8 a 10 centímetros aqui, planeado, né, com uma inclinação por causa da chuva, no caso, né? Aí fica um alvado bem interessante e adequado para a chegada das abelhas, né? Valeu, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, seus comentários, inscrevam-se, ativem o sininho. E muito obrigado a todos mais uma vez. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.